Galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Sidney Martins, professor de língua portuguesa aqui do LAC Concursos. E hoje estamos aqui para a nossa próxima aula de interpretação, que é a aula de intertextualidade. E como sempre é o hábito, a gente faz um estudo dirigido. Eu vou tecer aqui alguns breves comentários sobre a intertextualidade. O negócio é o seguinte: inter significa dentro. É quando um texto entra no outro. Isso é intertextualidade. Na verdade, é quando um texto dialoga com outro. Sidney, isso é importante para a prova do concurso público? É óbvio. Isso é importante para o processo da interpretação como um todo. Não só para a prova, mas para a vida. Você só entende uma intertextualidade se você tiver o conhecimento do outro texto, por exemplo. Várias piadas a gente só entende se entender a analogia que foi feita, a comparação ao outro texto que foi feita. Então, vou citar aqui alguns exemplos de intertextualidade que são famosíssimos dentro da nossa literatura e que, às vezes, o aluno não compreende. E não compreende por quê? Porque tem falta de leitura. Quanto maior o nosso conhecimento de mundo, maior a nossa capacidade interpretativa. E quanto mais eu leio, mais possibilidade de perceber as intertextualidades eu terei. Vamos lá. Vou citar um exemplo clássico, mas é clássico, do Guimarães Rosa. O Guimarães Rosa, em um dos livros dele, naquele livro Grande Sertão Veredas, ele chega a mencionar que o personagem está no funil do capeta. Nesta hora, só vai perceber a intertextualidade que esse camarada fez quem tiver o conhecimento do livro A Divina Comédia, do Dante Alighieri. Porque lá na Divina Comédia, o que o Dante faz? Ele faz uma trajetória em que passa pelo inferno, pelo purgatório e pelo paraíso. E aí, como ele descreve o inferno? Ele descreve o inferno através de anéis. E esses anéis, eles vão diminuindo de tamanho, vai formando um funil. E quanto mais fundo nesse funil, perto do corpo personificado do capeta o personagem está. Caramba, olha só, para o cara entender a história lá do livro do Guimarães Rosa, ele tem de conhecer ou ter lido o Grande Sertão Veredas. Estão entendendo? É óbvio que numa prova de concurso público, o camarada não vai te cobrar essa profundidade de conhecimento. Ele vai te cobrar, por exemplo, coloca um texto brincando com política, e aí ele coloca um leitor, por exemplo, dizendo assim, de frente a um espelho: espelho, espelho meu, há algum país mais corrupto que o meu? E aí, naquele momento, que intertextualidade aconteceu? A intertextualidade com o Conto de Fadas, com a Branca de Neve, em que a rainha ficava o tempo todo, né, a rainha má, né, a bruxa, o tempo todo de frente ao espelho, perguntando: espelho, espelho meu, há alguma princesa, rainha mais bonita do que eu neste reino? E por aí vai. Então, esta foi a intertextualidade. Por exemplo, uma piada só é entendida se a gente tem um conhecimento do outro aspecto. Eu lembro, por exemplo, uma vez, isso tem tempo, na época do Cacete Planeta, que eu estava sentado no sofá do lado da minha avó, e a gente estava vendo Cacete Planeta, aí passou um episódio do John Mirulho, que era um camarada que não enxergava bem, né? Ele era zarolha, né? Ele, não conseguia enxergar, ele era muito míope. E ele usava aquele oclão, fundo de garrafa, e ele errava tudo. E aí, uma vez, deram o comando para ele acertar um local, e ele falou: opa, tá tranquilo, eu já vi aqui onde é para acertar. Aí ele acertou na Cruz Vermelha, naquele episódio, né, que os Estados Unidos acabou acertando a Cruz Vermelha, com esse tal de maior caô, né, aí, em relação às nações. Naquele momento, eu ri. Mas por quê? Porque eu sabia do negócio lá da bomba lá na Cruz Vermelha. A minha avó não entendeu nada. Ela falou: isso é muito sem graça. E é exatamente assim. Se a gente não tem o conhecimento daquele outro assunto, como é que a gente vai entender aquilo que nos estão colocando agora, fazendo a intertextualidade, fazendo a analogia? Não tem como. Então, é por isso que eu tenho que ter uma bagagem de leitura bacana para poder perceber as intertextualidades. Não tem jeito. É algo individual. É conhecimento de mundo. É ter lido bons livros, é
ter visto bons filmes, é ter escutado boa música, idade conta, viagem conta, tudo isso vai contar. Por exemplo, na TV, várias intertextualidades bacanas acontecem não apenas no texto escrito, mas em imagens. Por exemplo, em obras de arte, é possível ter uma intertextualidade. Aquele camarada que fazia o comercial da Bombril, ele fez diversas. Lembram que teve um que ele estava assim, tipo a Mona Lisa? Pô, aquele momento ali, ele fez um diálogo com a obra de arte do Leonardo da Vinci, que é a Mona Lisa, conhecida mundialmente. Então, isto é intertextualidade. É quando um texto dialoga com outro, tranquilo? Então, vamos lá, vamos aprofundar esse conhecimento aqui agora, ó. Intertextualidade acontece quando há uma referência explícita ou implícita de um texto ou outro, né, em outro. Também pode ocorrer com outras formas além do texto: música, pintura, filme, novela. Toda vez que uma obra fizer alusão à outra, ocorre a intertextualidade. Eu já citei para vocês o texto escrito, já citei para vocês a pintura. Música, por exemplo, eu faço intertextualidade aqui. Se você acompanha o meu curso de gramática, você provavelmente já viu eu cantando 2 ou 3 musiquinhas. Você já me viu cantando o funk da locução verbal, que eu brinco com aquele funk, eu nem lembro o nome do funk, que era, sei lá, não vou lembrar. Agora, você já me viu cantando a musiquinha do complemento nominal com adjunta de nominal, que é uma intertextualidade com a música do Padre Marcelo Rossi. Você já me viu cantando o samba do porquê, que é uma intertextualidade com o samba do Almig Neto, que é aquele conselhos, detalhe, reza a lenda, que não é do Almig Neto, né, tem um outro autor, mas é o Almig Neto que canta e ficou conhecido na voz dele e pronto, acabou. Então, isso é intertextualidade. E tem diversas coisas. Filmes tem direto. Filmes. Tem aquele filme Todo Mundo em Pânico, que é, na verdade, uma intertextualidade com o filme Pânico. Então, é mais uma vez uma brincadeira e a gente só ri daquele filme Todo Mundo em Pânico, porque a gente tem também o conhecimento do filme Pânico e vê que tem a brincadeira. Tranquilo? Beleza? Então vamos lá, ó. Apresenta-se explicitamente quando o autor informa o objeto de sua citação. Num texto científico, por exemplo, o autor do texto citado é indicado. Já na forma implícita, a indicação é oculta. E aí, ó, aqui é que tá bacana, ó. O autor do texto é indicado na forma explícita. E aqui, ó, na implícita, a indicação é oculta. Isso daqui é que é o mais difícil. Na implícita, na oculta, eu dependo do conhecimento individual que eu tenho. Por isso é importante para o leitor o conhecimento de mundo, um saber prévio, para reconhecer e identificar quando há um diálogo entre os textos. A intertextualidade pode ocorrer afirmando as mesmas ideias da obra citada ou contestando-as. Há 2 formas, a paráfrase e a paródia. Antes de citar a paráfrase e a paródia aqui, a gente vai começar pela paráfrase. Esse tipo de conhecimento é muito bacana mesmo. E às vezes a gente nem imagina em que situações podemos encontrar. Eu vou citar um programa da TV, na verdade passa no SBT, que é o Chaves, que é um programa que foi comprado lá do México. No Chaves nem tanto, mas nos episódios do Chapolin tem muito processo cultural, tem muita intertextualidade. Ele ali fez diálogos com um livro do Fausto, né, o Fausto do Goethe, né, um livro alemão. Ele fez intertextualidade com o Dom Quixote, do Miguel Cervantes. Ele fez intertextualidade com Romeu e Julieta, do Shakespeare. Então, é um texto muito rico, que você só vai perceber as intertextualidades se você tiver o conhecimento daqueles outros textos. Detalhe, olha que parada interessante, pelo menos para a criança. Mesmo que a criança não tenha o conhecimento dos outros textos, ela se sente impelida a procurar. Porque é o seguinte,
Se você está vendo lá o camarada falando do Fausto, do Goethe, não sei o quê, você tem a curiosidade, pô, quero conhecer esse texto. Está vendo falar de Romeu e Julieta aqui, mas quem é Romeu e Julieta? É uma história do Shakespeare. Você fica curioso aí lá perceber, aí lá fazer a leitura daquele texto. Dom Quixote, quem é o Dom Quixote? Pô, é do livro do Cervantes. Você fica com vontade de ler. Então, essas intertextualidades, elas contribuem significativamente para a ampliação do nosso conhecimento de mundo. Agora, tem que ter curiosidade, tem que cair para dentro. Pô, falou no negócio ali, opa, tá falando de um outro texto. Mas eu quero ler aquele outro texto, eu quero entender melhor. E aí, quando você faz a leitura dos dois textos realmente, tem o conhecimento dos dois textos, você entende muito melhor. Você, mas eu já ouvi falar, mas você não leu. Então, talvez você não perceba com todo vigor aquilo que você deveria ter percebido realmente, ok? Então, vamos lá, ó. Vamos aqui para a paráfrase. Deixa eu apagar aqui para não ficar poluído visualmente, ó. Na paráfrase, as palavras são mudadas, porém a ideia do texto é confirmada pelo novo texto. A alusão ocorre para atualizar, reafirmar os sentidos ou alguns sentidos do texto citado. É dizer, com outras palavras, o que já foi dito. Temos um exemplo citado por Afonso Romano de Santana em seu livro Paródia, Paráfrase e Companhia. Está aqui, ó, texto original. É da Canção do Exílio do Gonçalves Dias. Minha terra tem palmeiras, onde canto sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. A paráfrase, tendo como base o texto A Canção do Exílio. Meus olhos brasileiros se fecham saudosos, minha boca procura a canção do exílio. Como era a mesma canção do exílio? Eu tão esquecido de minha terra? Ai, terra que tem palmeiras, onde canto sabiá. Carlos Drummond de Andrade. E aí, no primeiro texto, a temática é o quê? É a saudade. No segundo texto, a temática é o quê? Mais uma vez, a saudade. Então, o camarada está exilado, tem saudade. Nos dois textos, a temática é mantida. Agora, na paródia, a paródia é uma forma de contestar ou ridicularizar outros textos. Há uma ruptura com as ideologias impostas e, por isso, é objeto de interesse para os estudiosos da língua e das artes. Ocorre aqui um choque de interpretação. A voz do texto original é retomada para transformar seu sentido. Leva o leitor a uma reflexão crítica de suas verdades incontestadas anteriormente. Com esse processo, há uma indagação sobre os dogmas estabelecidos e uma busca pela verdade real concebida através do raciocínio e da crítica. Os programas humorísticos fazem uso contínuo dessa arte. Frequentemente, os discursos políticos são abordados de maneira cômica e contestadora, provocando risos e também reflexão a respeito da demagogia praticada pela classe dominante. Com o mesmo texto utilizado anteriormente, teremos agora uma paródia. E aí vamos lá. Minha terra tem palmeiras, onde canto sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Aí vem a paródia. Minha terra tem palmares, onde gorjeia o mar. Os passarinhos daqui não cantam como os de lá. Então, meu companheiro, aqui você percebe notoriamente, ó, é um texto do Oswald de Andrade, Canto de Regresso à Pátria. E quando ele fala de palmares, é uma alusão direta aos palmares, à questão da escravidão. Então, é um contexto que o camarada faz uma crítica até corrosiva do processo. E aí, gente, vocês têm de perceber que a paráfrase e a paródia, elas são elementos bem distintos. E a gente utiliza, inclusive, sem estar trabalhando textos literários. Quando você produz uma redação no concurso público, você pode se valer de uma citação direta, como a gente já mencionou até aqui no texto, o que é quando você coloca ali o nome do autor do texto, e aí você, segundo fulano de tal, aí você diz na íntegra o que ele disse, né? Coloca entre aspas para mostrar aquilo. Agora, pode acontecer de você não saber exatamente na íntegra
aquilo que aquele autor que você está citando disse. Mas você tem mais ou menos uma noção da ideia que ele expôs. E aí você vai fazer uma paráfrase. O que é a paráfrase? A paráfrase é escrever com as suas próprias palavras o que o camarada disse. De repente, se você está trabalhando ali um texto econômico, filosófico, sei lá, social, e aí você vai citar um autor, um filósofo, um estudioso, sei lá, vai citar Nietzsche, vai citar Durkheim, vai citar, sei lá, Baudelaire, não sei, vai citar alguém. E aí você não sabe na íntegra, você vai falar com as suas próprias palavras. Isso é uma intertextualidade. E o camarada que está lendo o seu texto, ele se preparou lendo toda a temática daquela proposta de redação. E aí, na hora que você cita aquilo dali, mesmo que de forma implícita, ele acaba percebendo aquela bagagem de leitura. Se você citou um Rousseau, se você citou um John Locke, ele acaba percebendo. E aí, é óbvio que o seu texto tende a ganhar mais valor, porque ele percebe que você não é um qualquer, que você está preparado, que você tem uma bagagem literária interessante para aquele aspecto que está sendo abordado, ok? Agora, em relação à paródia, meu companheiro, é muito importante que a gente perceba. No nosso material, a gente citou aqui textos políticos e que viram, notoriamente piada entre a gente, entre os leitores. A gente só tem que tomar cuidado com uma coisa: como essas paródias são utilizadas, como esses recortes são feitos. Porque às vezes o camarada pega um discurso de 10 horas. Isso acontece. O camarada está ali, sei lá, numa situação complicada, depondo, ou então realmente está fazendo um discurso, um showmício, sei lá, alguma coisa assim. O camarada falou por 3, por 4, por 5 horas, por 10 horas. E aí se retira um fragmento do texto dele que, sei lá, durou apenas 10 segundos, 30 segundos, e em cima daquilo dali faz-se uma piada. Aí é óbvio que a intenção é ridicularizar o cara. E isso mexe com as massas. Por quê? Porque a massa não tem o conhecimento de todo o discurso. E aí, pegando aquele fragmento desconexo, sem realmente entender por que aquilo foi dito, qual a intenção daquilo, porque às vezes parece um absurdo. Você está lendo assim, caraca, mas aquele maluco é um idiota. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para apresentar a nossa super proposta pedagógica para o concurso da Secretaria de Educação de Goiás 2018, edital publicado, edital na praça, são 900 vagas para o cargo de professor. E nós aqui da Lá Concurso, nós estamos oferecendo aí um curso online super completo, ponto a ponto do edital, atualizadíssimo para a disciplina Conhecimentos Gerais e Conhecimentos Básicos, ou seja, 40 questões aí da sua prova, né? Nós aqui da Lá Concurso, nós temos uma experiência muito grande em concursos da área de educação. Somente esse ano a gente já atendeu aí diversos estados, atendemos aí esse ano... Nós atendemos Minas Gerais, nós atendemos Espírito Santo, atendemos também mais um estado do Nordeste, que eu não estou lembrado, e agora chegou a hora de a gente atender também o estado de Goiás. Podem ter certeza disso, que nosso método é um método diferenciado. Você sabe por quê? Porque somente aqui na Lá Concurso que nós temos o Personal Coach. Personal significa pessoal e coach significa treinador. Então, nós temos um estudo em regime de metas. Todos os dias você vai ter uma meta de estudos. Você já elimina um problemão para você, porque você não sabe qual que vai ser a primeira aula a ser assistida. Não, o sistema já vai produzir para você. Quem alimenta o sistema são professores experientes, né? Que já têm a larga experiência na parte de concurso. Cara, se você cumprir meta, pode ter certeza que você vai ficar super competitivo para o concurso da Secretaria de Estado de Educação de Goiás 2018. Tá certo, meus amigos? Olha só, essa aula que você está assistindo é apenas 30% de uma aula. Esse curso nosso tem mais de 110 videoaulas disponíveis para vocês. A nossa playlist aqui é apenas uma demonstração. Bacana? Então acesse nosso site laconcurso.com.br. Espero vocês. Tchau, tchau. Clique lá.